bem-vindo a mais uma sala de oração. Que alegria, que privilégio estar junto com você, poder ter esse tempo junto para compartilhar, para meditar, para viver aquilo que Deus nos pede. Orar. Nós cremos, eu creio, orar faz bem. Orar é um mandamento, é uma ordenança. Nós precisamos orar e eu quero te incentivar a orar. E a única proposta de termos esse tempo junto é orarmos, mas também contar testemunhos para que você, para que eu, para que nós todos tenhamos respostas de oração. Não existe oração sem resposta. O tempo pode não ser o nosso, mas não existe oração sem resposta. Deus é poderoso para responder, seja com sim ou com não, ou espera, mas Ele é poderoso. Então quero te incentivar a orar. Mas orar como? Você pode perguntar, né, Charles? Eu não sei orar. Quero compartilhar com você sempre aqui nesse tempo algum personagem ou alguém de maneira bíblica que orou. E o que essa pessoa viveu nesse tempo? Quais as respostas? Que dor ela tinha no coração dela? O que a motivou a orar? O que a levou para esse lugar? E nós podemos aprender, nos inspirar com essas pessoas. Afinal de contas, orar faz bem para todos nós, para mim, para você e para aqueles que estão ao nosso redor. E hoje eu quero te convidar a gente meditar, a gente conhecer, talvez você já conheça, a história de um homem que orou após um diagnóstico terrível, de maneira profética, e ele fez uma oração e Deus atendeu. Às vezes a gente pensa que é o fim, mas o fim só acontece quando Deus diz acabou. Até lá, tudo pode acontecer, porque Deus é poderoso. Vamos conhecer Ezequias, um moço precioso, um rei na história de Israel, que fez uma oração e Deus atendeu. Atendeu de maneira sobrenatural. A história dele, ou o que se narra sobre ele, está no livro de Isaías, capítulo 38. Eu vou ler do 1 ao 5. E diz assim: a doença de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. E aí o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha sua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias, então, virou o rosto para a parede e fez uma oração. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e ouvi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria e defenderei essa cidade. Que maravilhoso! Imagina, você recebe um diagnóstico, alguém recebe um diagnóstico dizendo, você vai morrer. Que loucura! Muitas pessoas se desesperam. E no mundo de hoje, às vezes é tão comum a pessoa receber um diagnóstico dizendo, você vai morrer. Você tem 30 dias de vida, 6 meses de vida, uma semana de vida. Assim foi a vida do rei Ezequias e por meio do profeta Isaías. Isaías faz uma visita e leva uma mensagem dura, dizendo, Ezequias, coloque a sua casa em ordem, porque você morrerá. Isso, ou disso tudo, você não vai se recuperar. Que notícia difícil. Que notícia difícil até de dar, mas que notícia difícil de receber. Como a gente se comporta diante de uma situação dessa? É muito interessante que Isaías estava falando com o rei. E o rei sabia que Isaías era um profeta. Quais alternativas Ezequias tinha? Talvez, primeiro, murmurar, falar que Deus não estava com ele, que assim era a vida, tão difícil, e que fosse embora, suma daqui, Isaías, não quero te ver mais e também não quero servir a esse Deus. Parecido com o que os amigos de Jó falaram com ele. Ou ele poderia ter se desanimado, entrado num processo de depressão e se escondido de tudo e largado tudo para lá.
Ou poderia ter feito, já que eu tenho poucos dias de vida, eu vou viver minha vida como eu nunca vivi e fazer tudo que eu nunca vivi na vida. Mas a escolha dele foi a escolha que eu acredito que eu escolho para a minha vida. Foi ir para Deus. Ele voltou-se para Deus. Ele voltou-se para Deus. Nós chamamos Deus de o Senhor, porque Ele é Senhor da nossa vida. E ele fez uma oração sincera, chorando, em lágrimas, e disse: Deus, eu tenho te servido e eu tenho buscado fazer aquilo que agrada o Senhor. Em entrelinhas ele disse: eu sei que eu erro, eu sei que eu falho, mas eu tenho buscado fazer o melhor para o Senhor. Deus, muda essa história. E as lágrimas corriam pela face, diz o texto. E então Deus ouve a oração. Deus ouve o clamor, Deus ouve o silêncio do coração quebrado daquele moço que era rei. Deus ouve o desespero da alma. Deus ouve a oração que ninguém, às vezes, está querendo ouvir. Deus ouve as palavras que, às vezes, não têm nem som. Elas só mexem os nossos lábios. Deus ouviu a oração de Ezequias. E Deus fala com o próprio Isaías assim: Isaías, volta lá e diz àquele moço que você acabou de falar que ele vai morrer, que eu ouvi a oração dele. Gente, Deus ouve oração. Deus ouviu a oração de Ezequias. Você pode orar, Deus ouve a sua oração, Deus ouve a minha oração. O que esse texto mostra é o que a gente está pedindo. Às vezes, diante de diagnósticos de enfermidades tão difíceis, tudo pode acontecer, é claro, Deus é soberano. Mas o que Ezequias pediu foi muito claro: Senhor, eu não quero ir agora. E Deus deu um time para ele. Ainda que seja uma contagem regressiva, mas Deus deu e acrescentou a ele 15 anos de vida. Para quem ia morrer hoje, 15 anos de vida, ele estava no lucro. Mas o fato não é o tempo de vida que Deus deu. O que importa é o Deus que responde às orações. E esse Deus que responde às orações, ele é maravilhoso para acrescentar vida, para trazer ânimo. Aquele rei viveu mais 15 anos. Tem uma outra história desses 15 anos, mas o que eu quero compartilhar com você é: não tenha medo de fazer pedidos ousados a Deus. Não tenha medo de fazer pedidos que talvez os outros falam: você é louco, você está pedindo algo que você é louco, você tem que aceitar a vida. Peça a Deus. Se Ele vai atender, é com Ele. Mas vai que Ele atende como na vida de Ezequias e acrescenta a você tantas coisas mais. Acrescenta filhos, acrescenta dias, acrescenta horas, acrescenta anos, acrescenta coisas, acrescenta tudo aquilo que for necessário para você viver o propósito dele. Não tenha medo de pedir, não tenha medo de expressar pedidos que sejam difíceis para os homens, mas que são possíveis para Deus. E nesse dia, nesse momento, nesse ambiente, nesse tempo para a sua vida, eu quero orar com você, quero te incentivar a orar de maneira específica, pedindo coisas que pareçam impossíveis. Num diagnóstico de que Ezequias morreria naquele dia, ele pede: Senhor, eu só quero que o Senhor acrescente dias à minha vida. Vamos orar? Eu quero orar junto com você. Quero desafiar você a fazer pedidos impossíveis para os homens, mas que para Deus pode mover todas as coisas. Ele é o dono da vida. Não parou, não acabou, Ele ainda faz. E hoje Ele faz de novo. Então vamos orar por isso. Senhor, nós cremos que como Ezequias experimentou de uma maneira tão sobrenatural, nós podemos também experimentar isso. Ezequias pediu algo que era impossível para os homens, para os médicos, para a medicina, para os remédios. Senhor, o diagnóstico estava dado, mas o Senhor mudou o diagnóstico, o Senhor mudou a história, o Senhor deu a ele mais 15 anos. Ah, Senhor Deus, eu oro para que os meus irmãos sejam alimentados no coração com fé, com esperança, e que, ó Deus, nenhuma notícia lhes roube
a certeza e a convicção de que a última palavra e a única palavra de vida vem do Senhor. Senhor, nós não estamos simplesmente negligenciando as coisas naturais, mas nós estamos escolhendo crer no sobrenatural, que o Senhor é aquele que acrescenta dias, o Senhor é aquele que acrescenta o que o Senhor mesmo quer. E que assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos, na vida de todos nós que confiamos no Senhor e servimos a Ti com alegria como igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que você tenha liberdade de experimentar respostas sobrenaturais. Como Ezequias, lembre-se, Deus pode mudar tudo, até o tempo. Muito obrigado por esse tempo juntos. Lembre-se disso, orar faz bem. E que você ore sempre, em nome de Jesus. Obrigado e até a nossa próxima sala de oração.